Seja muito bem-vindo a este lugar. Esse é um tempo que nós consideramos, nós que estamos aqui todas as semanas, nós consideramos esse tempo muito especial, muito importante na nossa vida. É um encontro especial, é um tempo em que nós temos um encontro com Deus. E a gente gosta de dizer, não foi eu que inventei, isso eu aprendi, que nós aqui, para você que chega a primeira vez, nosso desejo é que aqui você tenha um encontro com Deus, certo? Mas como em qualquer outro encontro, um encontro que você tem com alguém, por exemplo, com uma pessoa, com uma menina que você quer namorar, está pensando em namorar, ou com um rapaz que você está pensando em namorar, nem sempre no primeiro encontro é aquele encontro que rola, né? Que acontece o relacionamento, que o namoro começa, né? Que a história começa. Às vezes só acontece isso no quarto, quinto, as mais difíceis, né? Sei lá, do 100º, 49º encontro aí, vocês então passam a ter um relacionamento. Bom, a gente não sabe quando, na verdade, toda vez que a gente faz isso, que a gente investe, a expectativa é que no primeiro encontro já aconteça, né? Mas nem sempre acontece no primeiro encontro. A nossa expectativa também é que o seu relacionamento com Deus comece desde o primeiro encontro que você comparece. Desde a primeira celebração que você vem. Mas, se não for assim, a gente deseja que mesmo que não comece um relacionamento com Deus, você sinta o desejo de conhecer mais um pouco a Jesus. E aí você venha na semana que vem, você venha na outra semana, e aí, quem sabe, em algum desses encontros, começa de fato o seu relacionamento com Jesus. Você passa a conhecer Jesus como Ele realmente é, e começa também a fazê-lo conhecido para outras pessoas. Bom, a minha família não é de músicos. Meu pai cantava na igreja, mas nunca se dedicou à música. Minha mãe não consegue cantar afinado, nem Atirei o Pau no Gato. Ela começa num tom e termina em outro. É bem complicado. Às vezes até eu prefiro que ela não cante para os meus filhos dormirem, para que não influencie muito o jeito deles cantarem. Maldade, né? Mas meus pais, apesar de não serem músicos, assim, eles sempre quiseram investir muito em música na vida da gente, minha e dos meus irmãos. Minha irmã, por exemplo, antes de saber ler, ela já sabia ler partitura. Com 4 anos de idade, minha irmã já sentava no piano e sabia ler dó, ré, mi, fá, sabia as notas musicais por aquelas bolinhas pretas que ninguém consegue ler, né? Pois é. Antes dela ser alfabetizada, ela já sabia ler partitura. Eu também fui colocado no piano já muito cedo, um pouco mais velho que o meu filho mais velho. Eu comecei a estudar piano clássico com 6 anos de idade. Só que a expectativa a respeito da música, para mim, naquela idade, era outra. E aí minha experiência com o piano foi horrível. Horrível. Eu não gostei, chorava todo dia que tinha aula de piano e pedi para minha mãe para me tirar do piano. Minha mãe insistia para eu ficar e eu chorava todo dia que ia para o piano. Até que um dia ela cansou de brigar comigo e me tirou do piano. Depois, mais velho, quando eu estava com 12 anos, 11 para 12 anos, eu mesmo disse para minha mãe que queria estudar no colégio militar. Quem estudou no colégio militar aqui? Tem alguém que já estudou no colégio militar? Ok. Então eu, na verdade, com 10 para 11 anos, eu decidi que eu queria estudar no colégio militar porque o meu irmão estudou no colégio militar todo o ensino fundamental e médio. E aí eu falei para minha mãe, eu quero estudar no colégio militar e tudo. E minha mãe me colocou num cursinho preparatório para o colégio militar. Mas aí eu não gostei do cursinho. E aí minha mãe, fiquei naquela mesma história do piano, chorava todo dia que ia para o cursinho. E aí minha mãe me tirou do cursinho. Mas eu ainda queria estudar no colégio militar. Aí a gente conseguiu que um militar de alto posto, de alta patente, fizesse uma solicitação por escrito para o colégio, para que o colégio me aceitasse como aluno a partir da 6ª série, não da 5ª, como é de costume entrar no colégio militar, quem entra no ensino fundamental. Então, com 12 anos, eu entrei na 6ª série no colégio militar, e já na primeira semana de colégio militar, sabe o que aconteceu? Não, eu comecei a chorar de novo, porque eu não queria ficar no colégio militar. Deve estar pensando, nossa, pastor é um chorão, meu Deus do céu. E mimado ainda, né?
E se você pensou isso, você tem toda a razão, é isso mesmo. Eu, com uma semana de colégio militar, estava decepcionado com aquilo. A minha experiência lá foi horrível. Eu olhava para aquelas paredes, parecia aquele desenho animado, assim, que você olha para a parede abre uma boca e um olho, assim. E eu morria de medo daquele colégio. Eu acordava de manhã cedo, tinha que ilustrar a fivela do cinto, e tinha que ver se o sapato não tinha nenhum dedão marcado nele. E eu odiava aquilo, aquilo me consumia. Eu odiava ir para o colégio militar. Eu acordava de manhã cedo chorando. Meu pai me deixava na porta do colégio chorando. E quando meu pai ia me buscar meio-dia, eu estava chorando. Eu passava o dia inteiro desesperadamente desesperado por estar dentro do colégio militar. Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Porque eu, como um irmão mais novo, eu comecei a estudar piano porque eu via minha irmã estudar piano. E aí eu achava que a minha relação com o piano ia ser igual a da minha irmã. Eu ia gostar de piano, ia ser bom, eu ia aprender a tocar e todo mundo ia achar bonitinho, todo mundo ia achar legal uma criança tão pequena tocando piano. E aí eu quis ir aprender piano. Mas quando eu cheguei lá e comecei a estudar piano, a minha experiência com aquilo, com aquele instrumento, com a aula, com aquela coisa de aprender música, não foi boa. Eu não gostei. E aí, na primeira dificuldade que eu tive, na primeira adversidade que eu senti, eu pulei fora. Mais tarde, depois com 10 para 11 anos, eu decidi que eu queria ir para o colégio militar. Com 12 eu consegui. Mas quando eu cheguei no colégio militar, lá entrei, aquele colégio que para mim era enorme, uma coisa gigantesca. Eu sempre tinha estudado em colégio que só tinha uma turma de cada série. Aquele colégio pequeno, um colégio aqui de Brasília chamado Monteiro Lobato. Um colégio pequenininho. E de repente eu me vi naquele universo chamado colégio militar. A gente marchava, cara. Pra que isso? E tinha um lance de olhar à direita. Eu não entendia o porquê que eu tinha olhar à direita. E o sargento brigava porque eu não olhava à direita como se tem que olhar para a direita. E aquilo me decepcionou tanto, e eu falei, não quero mais esse negócio. E aí, nas primeiras adversidades que eu tive também no colégio, eu já desisti, eu não quis mais. Mais tarde na minha vida, quando eu já estava numa fase mais madura, eu já tinha passado da fase de mimado, eu já cheguei numa idade que eu sabia que quando eu era pequeno, realmente eu fui mimado. E é bom quando você entra assim, quando você consegue essa consciência, porque aí algumas coisas se curam, né? Da maneira errada que você foi criado. Eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, você nunca deveria ter me tirado do piano. Minha mãe falou, agora é fácil dizer, né? Se você estivesse no meu lugar lá, se soubesse tanto que você era chato. É fácil falar agora, né? Eu mereço isso, né? Depois de tanto tempo, eu mereço. E eu também disse, mãe, vocês nunca deveriam ter me tirado do colégio militar. Tinha que ter deixado eu sofrer lá. Sofrer, ficar lá chorando, até parar de chorar. São duas coisas na minha vida que eu desisti e que eu me arrependo muito de ter desistido. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria desistido do piano e eu nunca teria desistido de estudar no colégio militar. Estou orando já para que meus filhos queiram. Porque financeiramente é um bom investimento. São duas coisas que eu me envolvi durante um tempo, mas não houve compromisso. Eu quero falar com você hoje sobre isso. Sobre compromisso. Envolvimento e compromisso. Há uma diferença importante entre envolver-se e comprometer-se. Você também deve ter na sua história algo parecido com isso que eu vivi. Eu sei que isso daqui não é só para mim. Por mais persistente que você seja hoje nas coisas que você se envolve, em algum momento na sua vida você se envolveu com alguma coisa e você ou se decepcionou, ou por algum outro motivo, não sei, você desistiu. Falou, não vou mais me envolver com isso, não vou mais fazer isso, não quero mais estudar isso, não. Você desistiu de um curso, você começou a fazer faculdade de Direito, depois descobriu que tinha paixão por música, especialidade oboé, né? Sei lá o que você pensou. Eu sei que
muita gente desiste no meio do caminho. Eu quero conversar com você exatamente sobre isso, sobre o que é envolvimento e o que é compromisso. E se isso acontece em relação a uma aula de piano, em relação a uma escola que eu não gostei, em relação ao curso que eu escolhi mal, em relação à namorada que eu não sabia que tinha bafo, ou o namorado que eu não sabia que era tão grosso, né? E aí você acaba desistindo, às vezes isso acontece em situações mais críticas, tipo casamento. Quantos casamentos não terminam porque simplesmente alguém se decepcionou e disse, não quero mais. Talvez você tenha sido filho de um casamento assim. E um dia alguém se decepcionou e disse, ok, não estou mais nessa. Não estou mais nessa. Então eu quero que você hoje pense comigo sobre envolvimento, sobre quando nada aparece na tela, o que você faz? Quando não é como você pensou. Quando você se envolve com alguma coisa, mas não é como você pensou. Você entrou naquilo e disse, eu estava achando que era outra coisa. Você passou, que nem a Thaís, passou um tempão lutando para mudar de setor no trabalho dela, aí consegue mudar de setor. Aí quando muda, fala, devia ter ficado. Tem vários momentos da vida da gente que a gente se depara com essa situação. Puxa, não é como eu pensei. E aí você está diante de duas posturas. Ou você percebe que até ali você estava somente envolvido com alguma coisa, ou você percebe se realmente você estava comprometido. A diferença é que envolvimento é o vínculo que depende das circunstâncias. Quando você se envolve com alguma coisa, você se envolve porque aquilo faz sentido para você, porque aquilo, ok, eu concordei, achei bom, achei gostoso, achei bonito, achei coerente, acho que vou enriquecer, ou acho que vou crescer nisso, acho que vou me dar bem. Você se envolveu com aquilo, mas você está ligado nas circunstâncias. Se as circunstâncias mudam, se aquele investimento não vai bem, se aquele lugar onde você pôs o seu dinheiro não está rendendo o que você queria, você tira o dinheiro de lá e põe em outro lugar. Se aquele relacionamento não anda como você gostaria, você encerra aquele relacionamento para tentar procurar um outro que supra as suas expectativas, cujas circunstâncias te levem a manter aquilo. Isto é envolvimento. Mas sabe o que é comprometimento? Sabe o que é compromisso? Compromisso é o vínculo que supera quaisquer circunstâncias. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos falando de um relacionamento com Deus, o que Deus quer de mim e você não é envolvimento. O que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida é compromisso. Sabe por quê? Eu, que já sou cristão já há mais de 20 anos, eu bem sei que tem momentos que dá vontade de não ser cristão. Às vezes porque me dá raiva de alguém, e a vontade era não ser cristão para poder fazer algumas coisas que cristão não pode fazer. Você sabe o que é na sua vida que você gostaria de não ser cristão naquele momento para poder fazer aquilo. Mas sabe, o que Jesus veio propor para nós não é envolvimento apenas. Porque Ele não veio simplesmente se envolver com você. Jesus não veio propor para você, Ele mesmo, a sua própria vida. Jesus não veio se entregar para você conforme as circunstâncias. Jesus veio se entregar para nós, entregar a sua vida na cruz do Calvário, a despeito das circunstâncias. A Bíblia diz que quando nós éramos ainda seus inimigos, Ele nos amou. Quando nós ainda o odiávamos, Ele morreu por nós. Quando nós ainda nem o tínhamos por nada, nem sabíamos de quem se tratava, quem era, Ele já nos conhecia.
Isso é compromisso. É o que ele fez comigo. É o que ele se propôs a ter comigo. E é o que ele propõe que eu tenha com ele. É o que ele propõe que você tenha com ele. Não envolvimento, mas compromisso. Se você tiver com a sua Bíblia, então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Se você não quiser abrir a sua Bíblia ou não tiver com a sua Bíblia, não tem problema. Você pode acompanhar aqui pelo texto que vem na tela. Eu mesmo não estou com Bíblia aqui, ó, né? Então, eu vou usar esta Bíblia aqui. Bom, nós vamos entrar num trecho do ministério de Jesus, no momento do ministério de Jesus. O Evangelho de João, para quem não sabe, é o quarto evangelho escrito. Os evangelhos, o objetivo do evangelho é contar o ministério de Jesus, é contar para as pessoas quem foi Jesus, em que circunstância ele nasceu, em que circunstância ele viveu, o que ele ensinou, os milagres que ele realizou, registrar sua morte, sua ressurreição e assim anunciar que ele é Deus. Principalmente o Evangelho de João. O Evangelho de João, dos 4, é o mais empenhado em dizer, em afirmar, em ensinar para aqueles que leram desde o primeiro século até hoje quem é Jesus. E muito mais do que isso, dizer que Jesus é Deus. Se você ler o Evangelho de João com essa busca, você vai perceber o quanto João está empenhado em apresentar a verdade de que Jesus não é apenas um homem, mas Jesus é Deus. Nós vamos entrar num trecho da história do ministério de Jesus, do relacionamento de Jesus com as pessoas daquele tempo. Um trecho muito estranho. É muito estranho. Se você tiver com a sua Bíblia, volta às páginas da sua Bíblia e vai até o capítulo 6. No capítulo 6 você vai ver que o início do capítulo tem um subtítulo aí na sua Bíblia, que diz a primeira multiplicação de pães. Não é isso? Pois é. Jesus fez esse milagre e imagine você, por conta dos outros milagres anteriores a esse, Jesus já estava sendo seguido por um número enorme de pessoas. Um número muito grande. Não somente os 12 que ele chamou, mas muito mais do que os 12. Afinal, imagine você, se você levantasse hoje desse lugar aqui e lá fora chegasse uma pessoa que não consegue andar, numa cadeira de rodas, e você então, diante de todos, dissesse assim: meu querido, seus pecados estão perdoados, pode levantar da cadeira e andar. E aí essa pessoa se levanta e começa a andar. E aí depois dessa pessoa levantar e andar, você vira para todo mundo que está ao redor, parecendo um bando de estátuas, assim, em estado de choque, vendo a cena. Você vira para essas pessoas e diz assim: podem me seguir, andem comigo, porque eu vim anunciar o reino de Deus. Se você quiser saber o que é o reino de Deus, ande comigo. Eu ia andar. Eu ia querer pelo menos ver mais uns 2 milagres desse tipo. As pessoas iam atrás de Jesus por causa disso. Elas queriam ver mais milagres. É impressionante. É como se fosse um grande mágico. O show de mágica tem isso, né? O cara faz a primeira mágica e você fica querendo ver outras. Na cabeça daquelas pessoas, eles nunca tinham visto um episódio tão impressionante como aquele. Um coxo levanta, um cego vê. E agora, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se fartam de comida a partir de 5 pães e 2 peixes. Isso foi tão impressionante, que depois do milagre, diz a Bíblia que as pessoas estavam planejando declarar Jesus rei. Se você olhar, ler a história toda, você vai ver que no final, Jesus teve que sair de fininho, sair sem ninguém perceber, porque já tinha um grupo de pessoas se reunindo para declarar Jesus rei. Porque afinal, amigo, comida de graça, fácil, para todo mundo se fartar, quem não quer? Todo mundo vira rei, né? Então eles queriam fazer de Jesus rei, mas Jesus sai de fininho. Jesus sai de fininho, atravessa o mar da Galileia, todo mundo vai atrás de Jesus para querer ver mais milagres. Jesus volta para essas pessoas e diz: olha, vocês estão aqui porque vocês querem comer mais pão. Vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui porque vocês querem comer mais. Vocês querem ver mais showzinho para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acabou o show. Agora eu não vou fazer mais show. Agora vocês vão sentar e vão me ouvir.
E aí Jesus, na metade do capítulo 6, ele começa uma série de discursos a respeito de si mesmo. O primeiro discurso é o discurso estilo Crepúsculo. Comam da minha carne, bebam do meu sangue. E depois ele segue em outros discursos, também estranhos para aquelas pessoas. Acontece que no primeiro momento, no início da metade do capítulo 6 para o capítulo 7, ele está conversando com aquela multidão que o seguia e queria mais milagres. Mas depois, essa multidão começa a sair. No final do capítulo 6 você vai ver isso, que muitos discípulos desistem de andar com Jesus, porque o papo dele é muito estranho. Esse negócio de beber sangue não é comigo, então eu vou procurar outro grande mágico para ver se ele faz alguma coisa impressionante para eu ficar vendo. Então as pessoas saíram e se afastaram de Jesus. Ficaram quem? Ficaram os religiosos. Porque os religiosos eles queriam investigar mais a Jesus. Eles queriam saber mais de Jesus. E eles pedem sinais para Jesus, mas Jesus diz, eu não vou dar mais sinais. Agora, o momento milagre acabou. Agora é outro momento. Milagre daqui a pouco volta. Mas agora eu não estou mais a fim de fazer milagre. Agora eu estou a fim de falar para vocês quem eu sou. Eu estou a fim de falar para vocês o que realmente eu vim fazer. E aí eu quero ver se vocês realmente vão ficar comigo ou se vocês estão só por conta das circunstâncias. Se vocês realmente querem se comprometer com o que eu vim fazer e com quem eu realmente sou, ou se vocês estão só me seguindo pelo oba-oba de ter milagres à torta e à direita. E aí Jesus começa a conversar com esses fariseus. Sabe o que acontece de estranho? O que acontece de estranho é que as pessoas que estão ouvindo a Jesus ficam vivendo um sentimento de ambiguidade o tempo inteiro. Se você olhar no capítulo 8, no início do capítulo 8, você começa a ler, Jesus começa a falar com aquelas pessoas a respeito de si. E aquilo começa a incomodar os religiosos. Mas lá no meio do discurso de Jesus, a Bíblia diz que alguns dos judeus que estavam lá creram nele. E esses que creram nele disseram assim: quando o Cristo vier, fará coisas maiores do que este homem. Agora pense bem, se aqueles homens tivessem realmente crido em Jesus, por que eles estão esperando outro? Nós temos uma tendência, às vezes, a deixar detalhes da Bíblia passarem assim, sem perceber. Mas veja a crise que se instala. Porque se você pensar que todo o que crê em Jesus tem a vida eterna, e nesse trecho está dizendo que aqueles homens creram em Jesus, como eles creram em Jesus e ao mesmo tempo estavam esperando o outro? Como alguém pode crer em tudo o que Jesus estava dizendo a respeito de si, mas ao mesmo tempo dizer, nós estamos esperando o verdadeiro, porque ele não é verdadeiro. Eu creio nele, mas ele não é o verdadeiro, estamos esperando o outro. Entende que bagunça é isso? Acontece que essa mesma bagunça que você se depara lendo a Bíblia, que aqueles homens sentiam. Os homens chamaram soldados para prenderem Jesus, e os soldados vieram para prender Jesus, ficaram parados, ouvindo o que Jesus estava falando, e de repente eles desistiram de prender Jesus. Falaram, não vamos prender não, o que ele está falando é meio legal. E aí os caras falam assim, vocês também agora vão virar seguidores deles. Vocês vieram aqui para fazer o serviço de vocês, prenderem ele porque ele está blasfemando contra Deus, agora vocês vão se bandear para o lado dele. E aí os soldados ficam divididos, eles não sabem se acreditam em Jesus, ou se eles cumprem o serviço deles, soldados, de prender, eles ficam nessa ambiguidade. Os judeus ao redor de Jesus também ficam indecisos. Ora eles creem, ora eles não creem. Ora eles acham que o que Jesus está dizendo faz sentido, ora eles não acham que o que Jesus está dizendo faz sentido. E nós estamos exatamente nesse ponto. Jesus termina um grande discurso a respeito de quem é o pai dele, de onde ele veio, quem é o pai daqueles homens que estão ao redor dele, de onde eles vieram. E aqueles homens não sabem de onde Jesus veio e nem para onde ele vai. Um papo muito estranho, bem nóia, assim, um negócio estranho de entender. Mas diz a Bíblia que no final desse discurso de Jesus, muitos dos que estavam ao redor dele creram. E aí, capítulo 8, versículo 31, Jesus se volta a esses judeus que haviam crido nele. Veja, nós estamos numa circunstância em que
O pessoal que está ouvindo Jesus, ora crê, ora não crê. Ora acredita, ora não acredita. Eu não sei como é o seu relacionamento com Jesus. Se o seu relacionamento com Jesus é um relacionamento circunstancial. Se você, quando tudo faz sentido, você anda bem com Jesus. Ah, hoje eu estou muito bem, estou firme na minha fé, estou bem, Deus fala comigo e eu escuto. E assim, eu estou desse jeito. Quando Deus quer me usar, eu deixo. Mas aí, quando alguma coisa vai mal, quando alguém fala de uma maneira atravessada, quando alguém te decepciona, quando o pastor não te liga, quando diz que ia te ligar, quando você já tentou durante 2 semanas marcar gabinete com ele e não consegue. Não sei o que acontece com todos vocês, eu sou o pastor. Aí você começa a ficar mal. Aí você pensa, não, beleza, então não quer me atender, então não quer saber? Vou zoar. E aí, sua vida começa a bagunçar. Se você nunca teve um relacionamento com Jesus, você não é de igreja, hoje é uma oportunidade para você entender o que realmente significa andar com Jesus, sabe? Andar com Jesus não é ter uma vida boa, sempre não. Andar com Jesus não é sempre ter resposta para tudo, não. Se alguém disse para você, ó, te enganaram. Porque andar com Jesus às vezes é estranho. Ter um relacionamento com Jesus às vezes é bem difícil. Muito difícil. Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que a gente não gostaria de abrir mão. Isso não é legal. À primeira vista não é legal. Aqueles homens haviam crido em Jesus. Mas Jesus conhece muito mais do que eu e você conhecemos a respeito dos homens, do coração dos homens. Então ele diz assim, ele volta-se para esses homens que haviam crido nele e diz, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou conversando com vocês aqui tem um tempão, e eu estou vendo assim, que uma hora vocês acreditam no que eu digo, outra hora vocês não acreditam. Uma hora vocês dizem que estão comigo, outra hora não estão comigo. Até os soldados que vieram me prender, já estão ali parados sem saber se prende ou se não prende. Está todo mundo na indecisão. Vocês também aí estão numa posição agora que creem em mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que vai fazer realmente diferença? Se vocês permanecerem. Não é se vocês concordarem. Não é se o que eu estou dizendo faz sentido com o que vocês pensam. Não é isso, não. Sabe o que vai fazer diferença na vida de vocês? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Aí verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Meus discípulos não são esses que ora creem, ora não creem. E deixa eu te dizer uma coisa. Todos os 12 discípulos desistiram, sabia disso? Eles andaram com Jesus até certo ponto. Enfrentaram um monte de coisa. Até o papo estranho de comer carne e beber sangue, eles suportaram. Pedro falou assim, Senhor, não vamos para lugar nenhum, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A gente vai ficar contigo. Pedro outra hora diz assim, Senhor, a gente nunca vai te abandonar, Senhor. Nós morreremos pelo Senhor. Só que sabe o que aconteceu? Quando eles olharam para cima e viram o mesmo Jesus que andava com eles, bombando de seguidores, fazendo milagre, multiplicando comida, o mesmo Jesus na cruz do Calvário, sangrando, à beira da morte, cuspido, escarrado, massacrado, xingado, tudo que é ruim, ele lá em cima da cruz, sabe o que eles fizeram? Desistiram. Mesmo Jesus tendo avisado para eles, olha, permaneçam nas minhas palavras, creiam no que eu estou dizendo, creiam em mim. Ainda assim não foi bastante para que eles suportassem olhar para Jesus na cruz e ainda crer. Eles desistiram. A palavra de Deus diz que Judas se suicidou, Pedro negou e o resto todo, sabe o que fez? Ficou a mula, fugiu. Ou se esconder em algum beco por aí. E Jesus está dizendo, olha, vocês não podem achar que estão em relacionamento comigo
quando tudo faz sentido. Só quando as circunstâncias são propícias. Porque o que vai fazer de vocês verdadeiros discípulos é permanecerem em qualquer circunstância. É permanecerem. Mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando não é do jeito que vocês pensaram. Porque é aí que isso aqui vai se tornar verdade na vida de vocês. É o seguinte. Vocês aí conhecerão a verdade. E a verdade tornará vocês homens livres. Vocês não estarão mais presos em circunstâncias. Vocês não estarão mais presos somente por aquilo que faz sentido. Vocês não estarão mais presos pelo status quo, pela sensação de não, isso aqui vai dar certo, isso aqui... Não, vocês estarão acima disso. Vocês estarão andando acima das circunstâncias. Vocês serão homens livres de verdade. Enquanto todos vão desistir, vocês vão conseguir permanecer. Enquanto todos vão estar desesperados, vocês não estarão desesperados. Vocês serão homens livres, homens diferentes de todos os outros. Porque vocês não estarão submetidos às circunstâncias do mundo. Vocês não estarão submetidos à lógica do mundo. Vocês não estarão submetidos ao jeito de pensar do mundo. Os sábios do mundo. Vocês estarão presos em minhas palavras. E sabe o que a Bíblia diz a respeito das palavras de Jesus? É que tudo passará, mas as palavras dele não. Tudo vai passar. E se você for pensar nisso, realmente é assim. A coisa mais simples, a coisa mais profunda. Quantas filosofias foram derrubadas na história? Até a filosofia de que ovo faz mal foi derrubada. Ovo agora não faz mais mal. Essa é uma filosofia muito profunda, né? Todas as linhas de pensamento do passado foram superadas. E assim a história vai se mostrando. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. Mas a palavra de Jesus não passa. Ele diz, permaneçam nas minhas palavras e vocês serão homens livres. Só que Jesus sabia com quem estava falando. Jesus sabia que aqueles homens que estavam numa posição de quem crê, na verdade estavam crendo porque o que Jesus havia falado até ali não tinha tocado na ferida deles. Não tinha mexido com aquilo que mexe realmente com eles. E agora Jesus mexeu com o que realmente mexia com eles. E Jesus vai mexer na sua vida com exatamente aquilo que te move. Aquilo que te incomoda, sabe? Porque Ele quer tomar todos os espaços. Ele quer dizer assim, olha, você quer ser livre? Então eu vou ter que tocar exatamente aonde precisa ser tocado. Quando Ele disse, vocês conhecerão a verdade e serão livres, sabe qual foi a resposta desses homens? Peraí, ok, até aqui a gente estava com você, mas que história é essa de dizer que a gente não é livre, meu irmão? Tá me tirando? Você sabe com quem você está falando, Jesus? Você sabe com quem você está falando, Jesus? Meu irmão, se liga, meu irmão. Nós somos descendentes de Abraão. Você não está falando com qualquer um, não, cara. Você está falando com os descendentes de Abraão. Sabe aquele cara lá do início da história? Pois é, nós somos descendentes dele. Sabe de uma coisa? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Sabe quando as pessoas, elas estão presas demais, somente na sua forma de enxergar as coisas, somente nas coisas que fazem sentido para ela, ela deixa até de se enxergar, sabia? Porque tem coisa mais incoerente do que isso aqui, meu filho. Judeu dizer que nunca foi escravo, 400 anos dentro do Egito, escravo. Depois de um tempo, não sei quantos anos, se alguém me souber aí, me ajuda, na Babilônia como escravo. 70 anos. 70 anos na Babilônia como escravo.
naquelas circunstâncias, debaixo do Império Romano, não oficialmente como escravos, mas oprimidos como se fossem, batendo no peito, dizendo: quem você pensa que é, Jesus? Para dizer que a gente precisa ser livre, nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus se volta para ele e diz assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Talvez você pense hoje, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver essa resposta de Jesus? Você sabe o que é pecar? Sabe o que significa pecar? Pecar é transformar a sua vida naquilo que ela não foi feita para ser. É isso. Alguns resumem assim, errar o alvo. Mas eu acho essa definição um pouco boba, um pouco reducionista. Eu gosto de pensar que pecar é toda vez que você transforma a sua vida naquilo que não era para ela ser. Jesus está dizendo, olha só, quando vocês não reconhecem quem vocês realmente são, quando vocês não conseguem enxergar-se como realmente são, quando vocês não conseguem perceber de onde vocês vieram, e Jesus está falando disso desde o início do capítulo 8, de onde eu vim, para onde eu vou, de onde vocês vêm, para onde vocês vão, e aqui ele está dizendo, sabe, quando vocês não percebem de onde vocês vieram, para onde vocês estão indo, quando vocês não percebem por quem vocês foram criados e para o que vocês foram criados, sabe o que acontece? Você é escravo, cara. Porque ser livre, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, presta atenção. Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é fazer o que você foi feito para fazer. Porque quando você só faz o que você quer, você é escravo do seu desejo. Você é escravo do seu prazer. Você não consegue fazer nada que não te dê prazer. Você não consegue se comprometer com nada que não faça sentido para você. Você não consegue se comprometer com ninguém que te incomode. Por quê? Porque você é escravo do seu prazer. Ser livre não é fazer somente o que se quer. Ser livre é encontrar-se com o propósito da vida e fazer exatamente o que você foi feito para fazer. Jesus está falando, vocês não sabem quem vocês são, vocês não sabem para onde vocês vão, vocês são perdidos, cara. A vida de vocês não é o que era para ser e por isso vocês são escravos sem nem perceber que são. É o pior tipo de escravo que tem. É o escravo alienado. Ele acha que é livre, mas é escravo. Ele acha que o mundo acaba na cerca de onde ele não pode passar. Depois daquela cerca não há mais nada. Não. Jesus está dizendo, não. Vocês estão errados. Vocês não sabem realmente quem vocês são e para o que vocês foram criados e por isso vocês são escravos. Escravos dessa situação de inconformidade, dessa situação louca que vocês estão tendo. Vocês são escravos, vocês precisam ser livres. E olha só o que acontece. Ele diz, o escravo não tem lugar permanente na família. Jesus está dizendo, sabe por que você é escravo? Porque até pouco tempo atrás você estava crendo em mim. Aí agora que eu disse que você precisa ser livre, você já não crê mais. Está vendo como é? Escravo é assim. Escravo não tem lugar permanente na família. Uma hora é, uma outra hora não é. Depende da circunstância. Depende da funcionalidade da relação. Se serve, é. Se não serve, não é. Mas o filho pertence a ela para sempre. O que vocês precisam ser é filho. Porque até agora vocês só são escravos. Vocês precisam se tornar filhos. O dia que vocês se tornarem filhos, o dia que vocês pararem de só se envolver, mas se comprometerem comigo, com o que eu ensino, com quem eu sou, com o que eu vim fazer em você e através de você, o dia que você entender isso, você deixará de ser escravo e se tornará filho. Só existem duas posições para o ser humano, ou ele é escravo ou ele é filho.
Se você se comprometer comigo, você deixará de ser escravo e se tornará filho. Livre, 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 livre. Mas enquanto você não entender quem eu sou e não se comprometer realmente com o que eu estou propondo, você é escravo e o seu lugar não é permanente. Uma hora você está, outra hora não você está. Quantas pessoas você que é de igreja conhece que já foram comprometidos com Jesus e hoje não são? Sabe por quê? Boa parte da culpa é nossa. Porque a gente não sabe cuidar dessas pessoas. Mas também existe uma parcela que é deles. É porque eles não entenderam o que é ser filho. Pensaram talvez que andar com Jesus era sempre andar bem. Pensaram outra vez que andar com Jesus era ser rodeado de pessoas que nunca iriam decepcioná-los. Tiveram expectativas erradas a respeito de Jesus. Essas pessoas tinham expectativas erradas a respeito de Jesus. E o que Jesus estava fazendo desde da metade do capítulo 6 é tratar isso. Ei, não pensem de mim o que eu não sou. Não me considerem o que eu não sou. Eu preciso que vocês se envolvam comigo como realmente eu sou. E eu não sou esse mágico aí que vai ficar fazendo mágica para vocês se divertirem o resto da vida de vocês. Eu não vim somente para atender os seus desejos como se eu fosse o gênio da lâmpada. Você me esprega e eu atendo. Não, eu sou Deus. Eu vim ditar a maneira de se viver e de se viver melhor. Mas vocês só vão descobrir essa vida melhor se vocês se comprometerem comigo. Se vocês permanecerem em quaisquer circunstâncias. Vamos seguir, a gente está acabando. Agora, quero chamar aqui na frente um amigo meu, Jairo, que está aqui em Brasília. Ele vai contar para você um momento da vida dele em que ele transitou dessa posição de alguém que andava com Jesus, mas como se Jesus fosse aquele cara que tinha que fazer tudo o que ele queria, e depois ele entendeu Jesus de outra forma. Ele vai contar a história para você. Boa noite. Então, quem não me conhece, meu nome é Jairo, eu cresci aqui nessa igreja, né? Sempre passei por todas as etapas da minha vida dentro da igreja e era super envolvido, muito envolvido em tudo. Sempre gostei de estar nesse ambiente mesmo da igreja, com os amigos, os ministérios. Então, sempre fui um cara muito envolvido, mas eu não tinha entendido naquela época, quando eu tinha 18 anos, que eu ainda não era comprometido mesmo com Cristo e com tudo que o Evangelho nos traz de ensinamento mesmo, né? Então quando eu tinha 18 anos, eu estava bem envolvido na igreja, eu participava do Ministério de Louvor, que era bem forte na nossa juventude, e eu estava lá e tal, tudo certo, não tinha problema nenhum, só que eu estava sentindo uma coisa esquisita ainda. Porque eu lia na Bíblia e não via a minha vida acontecer nada que aquelas histórias aconteciam na Bíblia, de sentir mesmo aquele relacionamento forte com Deus, aquela segurança, né? Ver aquelas bênçãos, eu participando da glória de Cristo, e eu não via nada disso na minha vida acontecendo. Eu estava aqui assim, era bem morno, eu estava buscando, às vezes eu lia, às vezes eu não lia, e aquele relacionamento montanha-russa, né? Sobe e desce, que todo adolescente jovem já passou já. E chegou um certo momento que eu não via as coisas acontecer, eu não via, sabe, minha vida virar, chegar em outro nível com Jesus. E eu falei... E a coisa que eu mais sentia no meu coração era desejo pelo mundo, de conhecer, porque às vezes eu me sentia um pouco trouxa. Eu via meus amigos da escola e tal, experimentando coisas que eu tinha vontade de experimentar, mas eu me sentia meio hipócrita. Porque eu falei, nossa, eu queria estar lá. Eu estou aqui, mas eu queria estar lá, fazendo o que eles fazem, sabe? Tá passando minha vida, passou minha adolescência, eu tinha 18 anos, eu não tinha feito nada ainda do que todo mundo já tinha feito experiência. Eu falei, cara, eu tô ficando para trás. E isso tudo que eu tô vendo aqui foi mentira. Talvez essa filosofia toda não seja para mim, né? Então eu com 18 anos eu tomei uma decisão. Eu já tinha passado por altos e baixos, mas essa foi a primeira vez que eu decidi, que eu falei, não quero mais. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, de Jesus, de culpa, não quero saber mais nada disso. Então eu cheguei para o Felipe, que era meu líder de louvor na época, sentei com ele, sentei com meu pastor de juventude e falei para os dois assim, quero comunicar para vocês, porque até aquele momento eu ainda participava da banda, era
totalmente envolvido na juventude. E eu quero que vocês saibam por mim e tal, que eu cansei. Eu tô morno, não sinto vontade de mais nada disso aqui, eu tô cansado. Sabe, eu me sinto um palhaço quando eu venho aqui. Não entendo, não tá acontecendo, sabe, minha vida não tá... não tô sentindo nada, tô esperando aqui. E minha vida tá passando e eu, sabe, cansei. Vou sair fora. Não vou vir mais na igreja, não vou participar mais de nada. E eles me deram uma palavra e tal, não sei o que lá, mas respeitavam minha decisão. Eu tava muito assim, não dei margem. Então eu falei, é isso, já pensei bastante, tô cansado, vou sair fora. Aí saí, cheguei em casa, falei pra minha mãe também, minha mãe ficou desesperada. Quem conhece minha mãe sabe que ela é crentezona e tal. E ela chorou muito, ficou mal assim. Pra ela foi como se eu tivesse falado assim, que foi como se eu tivesse morrido aquele dia. E eu falei, mãe, eu cansei de Deus, cansei disso, não quero saber mais de nada, tá? Não me cobra, não me enche o saco, não volto na igreja, tá? Não vem com palavrinha, não vem com nada, não quero saber de nada. Deixa eu viver minha vida. E naquela época eu abandonei tudo, abandonei os amigos que eu tinha na igreja, que eu cresci, de infância tudo, abandonei o ministério, abandonei tudo. Fiquei, minha mãe sofreu, brigou pra caramba, mas eu ia fazer o quê, né? Ia me amarrar, não ia. E eu tava vendo naquela época uma fase de vestibular, então tava estudando, fazendo cursinho. Eu tava assim, totalmente em crise, aquela época de decisões e tal, e fui pro cursinho e comecei a me envolver com o pessoal do cursinho. Falei, agora eu tô livre, né? Aquela culpa, aquele remorso, aquele arrependimento, nada mais disso não tem, porque eu não quero saber, não vem falar nada comigo, sabe? Então eu não tinha mais aquela culpa nenhuma. Então eu comecei a viver e comecei a me aproximar do meu jeitão, fiz amizade rápido e cerquei dos caras, procurei quem eram os melhores caras do cursinho, falei, vou ser amigo desses caras, que esses caras são os feras. Então colei nesses caras, consegui fazer amizade e tal, e eles me levavam para vários lugares e comecei a experimentar as coisas do mundo, comecei a ir pra festa, comecei a beber, comecei a ficar com meninas e tal, coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Falei, agora sim, agora tô sentindo o mundo, agora beleza. E realmente eu não sentia culpa nenhuma. Antes, mesmo quando eu estava morno, eu ainda sentia muita culpa, muita opressão, aqui, carregado e aquela coisa, mas era uma paz. Eu nunca senti uma paz tão boa assim, eu achava na época, né? Nossa, que beleza, cara, não tem culpa nenhuma, posso fazer qualquer coisa, tô livre. Eu me sentia muito livre, né? Naquela época. E eu fui vivendo, e fui passando, passou um mês, passou 2 meses, e eu naquela, e aquele dos amigos, e todo dia era um ciclo, né? Toda semana era a mesma coisa, todo final de semana a mesma coisa. Até que chegou, aí passei 6 meses, estava quase perto de fazer vestibular já. E eu falei, cara, vai acabar esse ciclo, eu vou me afastar desses caras aqui, talvez eu passe. O que vai ser da minha vida? Eu vou entrar na faculdade, aí vou começar tudo de novo com outros amigos, vou viver, tá? Vou formar, provavelmente eu case, porque... Querendo ou não, eu falei assim, eu não quero mais saber disso, mas muita coisa eu tinha aprendido dentro da igreja, né? Então não tinha como eu me enganar. Porque eu sabia que aquilo ali tinha algum fundamento, assim. Deus mesmo, ele me amou, mesmo eu não merecendo nada disso, mesmo eu optando, eu não quero saber mais você, mas Deus preservou no meu coração e num sentimento assim de, cara, você sabe a verdade. Você está só se enganando, assim, você está perdendo tempo, mas você sabe a verdade. Uma hora você vai voltar, você sabe disso. E foi o que aconteceu. Então, quando eu já estava perto já de entrar na UIB, comecei a sentir uns confortos. Falei, cara, essa vida que eu estou vivendo não faz sentido, sabe? Não, beleza, eu sou livre, mas não tem mais motivação, não tem mais sentido a vida. Vive para quê? Eu vou viver para trabalhar, casar e morrer e acabou? É só isso? Eu sabia que não era isso, né? Então, foi quando eu tomei a decisão de voltar para a igreja. Lógico que foi muita crise, será que foi, será que é isso, não sei o que lá, morrendo de vergonha de voltar aqui, né, e falar, lá vem o Jairo, ó, depois do tempo todo, sabe, vem com o rabinho entre as pernas e tal. Então pensei sobre várias coisas, vivi bastante crise, mas eu falei, cara, é isso, se lasca, se pensarem mal de mim, tô nem aí. Eu vou começar a pagar o preço porque o problema não estava em Deus, sabe, no meu relacionamento ser morno, o problema estava em mim mesmo, né. E eu falei, agora eu vou começar a buscar, cara, de algum jeito, sabe? Cansei de ser morno, já fui frio, agora está na hora de experimentar ser quente pela primeira vez na vida. E eu resolvi voltar para a igreja e não foi fácil, não foi instantâneo. Primeiro dia eu já voltei, todo mundo me recebeu bem eu achava que todo mundo ia ser esquisito e tal, mas não, todo mundo foi bastante amor, bastante carinho. Cara, que bom que você está aqui, muita alegria, foi festa mesmo, de todo mundo, mas... Realmente, mas foi um processo, até eu conseguir chegar hoje aqui, tá, diante de vocês, que eu me sinto completamente comprometido mesmo com Cristo, né?
participando mesmo da glória dele, participando mesmo dos planos e dos sonhos que ele tem para minha vida. Foi um período, eu continuei passando por altos e baixos, apanhando, e descobrindo, e tentando como é que faz, e sofrendo, e sendo indisciplinado, desobediente com Deus, e ele me corrigindo, e me quebrando, e depois me restaurando. E foram anos, passaram-se 10 anos, hoje eu estou aqui, e hoje eu me sinto comprometido com Deus mesmo, e muito mais forte, muito mais seguro, entendendo mesmo o sentido da Bíblia mesmo, do sentido mesmo de toda a criação de Deus, e cada dia eu tenho buscado mais conhecer, e quanto mais eu busco, mais eu vejo que eu não sei nada, e que eu preciso mais viver. Só que Deus, através só de eu crer, eu sei que o Espírito Santo me capacitou a me desenvolver e a buscar e a andar certinho nos caminhos dele. Então era isso que eu queria deixar para vocês, meu testemunho de que, por mais que às vezes não faz sentido mesmo, por mais que você esteja frio, assim, nunca a culpa é de Deus. A culpa sempre vai ser nossa. Você às vezes a gente está cego, que nem o Felipe falou, a gente está escravo, né? A gente está buscando uma liberdade que não faz sentido. Versículo 31, Jesus diz: permaneçam nas minhas palavras. O último versículo que nós vamos ler hoje é: portanto, se o Filho, Jesus está dizendo, se o Filho nos libertar, vocês de fato serão livres. Hoje, você está aqui, e eu não quero que você entenda as coisas erradas. Eu quero que você entenda hoje duas coisas, que você saia daqui com duas coisas completamente claras para você, no seu coração, como propostas para a sua vida. Eu não vim aqui para que você se relacione com este lugar, para que você se relacione com esta igreja, para que você se relacione com esta religião, porque Jesus não veio fazer isso também. Jesus nunca veio para o mundo propor uma religião. Jesus não veio passar para aqueles que o ouviam uma coleção de regras, de princípios, de entendimentos, para que a gente formasse um livro e fôssemos religiosos. Jesus veio se apresentar como um Deus pessoal. Um Deus que quer ter relacionamento comigo, com você. Se Jesus tivesse vindo apresentar a religião, ele não teria tanta contrariedade como ele teve. Jesus veio se apresentar. Quando os religiosos estavam procurando sentido nas suas palavras, Jesus dizia: não são os conceitos, sou eu. Vocês não têm que crer nos conceitos, vocês têm que crer em mim. Vocês não têm que andar com conceitos, vocês têm que andar comigo. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é: você precisa andar com Jesus, conhecer quem Ele é, e num relacionamento pessoal com Ele, descobrir quem você é. E a segunda coisa que eu quero que você entenda hoje é que é preciso coragem. Eu não vim aqui te apresentar um monte de argumentos para você se convencer de que é bom andar com Jesus. Porque senão eu estaria tornando você alguém envolvido com Ele, mas não comprometido. Eu poderia chegar aqui e dizer que se você aceitar Jesus, se você andar com Ele, ou se você já andou com Ele e abandonou e hoje estou te convidando para voltar a andar com Ele, eu poderia te dar um monte de argumentos, dizer que Ele vai resolver alguma área da sua vida, resolver sua depressão, resolver seus problemas de relacionamento, resolver sua questão financeira, resolver um monte de coisas, como todos os pregadores que aparecem na televisão dizem que Ele pode resolver, e realmente Ele pode. Mas eu estou correndo um sério risco de transformar você em alguém envolvido com Ele, e não de fato comprometido com Ele. Porque Jesus olhou ao redor dele e havia uma multidão querendo que Ele fizesse mais milagres. Mas Jesus não estava interessado em ser seguido por pessoas que estavam envolvidas com Ele. Jesus está interessado em ser seguido por discípulos. Pessoas
que reproduzem em si quem Ele é, e não simplesmente consomem o que Ele faz, e não simplesmente consomem o que Ele tem, mas pessoas que querem dar o que lhes foi dado, multiplicar o que lhes foi repartido. Para mim não interessa se eu terei muito ou se terei pouco. Para mim não me interessa se fará sentido andar com Jesus diante dos meus amigos ou dos meus inimigos. Eu quero estar com Ele. E o que eu desejo para a sua vida é que você tenha o mesmo desejo, a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer situação. Jairo abandonou por um tempo, e para voltar precisou de coragem, para simplesmente confiar de que se ele buscasse de fato Jesus, ele de fato se encontraria com o propósito da sua vida. E hoje ele sabe qual é o propósito da vida dele, e se encontrou com isso. Que eu desejo que você tenha esse mesmo encontro, mas para isso você precisa de dois entendimentos. Primeiro, não é circunstancial, é acima de qualquer circunstância. É com Jesus, não é com a lógica, não é com o discurso, não é com os argumentos, é com Ele que você tem que se relacionar, é nele que você tem que se firmar, é Ele que você tem que buscar. E segundo, você precisa de coragem. Você precisa só de dizer, ok, eu vou me lançar a isso. Não faz muito sentido. Eu não tenho muitos argumentos. O pastor hoje não teve um bom poder de convencimento. Mas eu vou me lançar a isso. Com coragem, eu vou me lançar a isso. Quero orar pela sua vida. Pela minha também. Você hoje deseja tirar tudo ao redor e dizer, eu quero somente Ele, Jesus Cristo. Mesmo que na minha vida hoje não faça sentido, mas eu quero andar com Ele. Mesmo que tudo ao meu redor, as pessoas e as circunstâncias da minha vida digam, não faça isso, mas eu vou fazer, porque eu quero dar este salto e me comprometer com Ele, permanecer em suas palavras e desfrutar da liberdade que só pode ser entendida se eu estiver nele, somente nele. Se você quer fazer isso hoje, se você quer se comprometer com Ele, somente com Ele, levante sua mão onde você está, mantenha ela erguida, que eu oro pela sua vida. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deixa ela erguida bem alto. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor, veja quantas pessoas estão de mãos levantadas, dizendo, eu desejo tirar tudo ao redor e me comprometer somente com Jesus. E a partir dele desfrutar aquilo que ele me reservou. A partir daí, ver-me como alguém livre, que não se consome nem desiste por conta das circunstâncias, mas que permanece mesmo quando tudo diz, desista. Esses jovens estão dispostos, Deus, mas é difícil. É difícil manter essa disposição. Haverá momentos em que tudo vai dizer desista, abandone. Mas que nesses momentos haja a lembrança da tua palavra e da tua promessa. De
que aqueles que permanecerem nas suas palavras verdadeiramente serão livres. Aqueles que foram libertos por um relacionamento contigo verdadeiramente serão livres. Que essa convicção, Pai, nos fortaleça para continuarmos na certeza de que é contigo que nós nos comprometemos. Em nome de Jesus. Amém.